Quais são os 7 modelos construtivos de dobradeira? Quais as diferenças e quais as vantagens de cada modelo? Oi, meu nome é Pedro Kukers, trabalho na engenharia da Brafman e aqui no nosso canal da Brafman a gente sempre está falando sobre dobradeiras e o mundo de corte e conformação. E nesse vídeo a gente vai falar sobre os modelos construtivos de dobradeira. Lembra, a gente está falando de modelo construtivo, não de comando CNC, se é máquina CNC, CNC, que isso é um outro assunto de um outro vídeo. Aqui a gente vai falar sobre construção de máquina, certo? E a gente vai começar com uma das dobradeiras mais antigas e mais clássicas, talvez, que são as dobradeiras viradeiras. São aquelas máquinas que são usadas para chapas mais finas. Então você dobrar uma chapa de 2 mm no aço carbono numa viradeira já é uma coisa bem difícil. São máquinas para dobrar chapa 0,6, 0,8, 1 mm. E são principalmente usadas por serrarias ou por pessoal que mexe com calhas, tá? Então são máquinas que normalmente têm 6, 8, 10 metros de comprimento. Claro que tem as menores, mas normalmente são máquinas maiores e são usados para esse mundo, tá? De parte de calha, serraria, peças, algumas bandejas também, certo? A outra máquina que também é muito conhecida são as dobradeiras mecânicas. São aquelas dobradeiras que usam um sistema de embreagem para funcionar, onde você tem um motor que fica girando esse eixo. A hora que você fecha, né, dá acionamento, ela aciona essa embreagem e dá marretada em cima da peça, né? Então eu falo da marretada porque ela vem com força e depois que você aperta para descer não tem nada que possa parar essa máquina. Ela foi talvez as primeiras registros dessa máquina da década de 60. Então são máquinas mais antigas, né, do desenvolvimento mais antigo, e que principalmente por causa da norma NR12, elas foram quase condenadas, tá? Então é uma máquina que você, a partir do momento que você pisa para descer, não tem nada que você faça, não tem como ter uma emergência para ela parar. E ela também não tem a função de troca de velocidade. Então a hora que você dobra a peça, a hora que encosta a peça, ela dá uma alavanco, né? Ela dá quase um chicoteio assim na peça e normalmente isso gera alguns danos para o operador ao longo do tempo, tá? Então são máquinas que eram muito comuns, mas principalmente depois dos anos 2000, principalmente com a norma NR12, são máquinas que quase saíram, elas saíram de funcionamento, né? E eu acredito que hoje eu acho que não existe nenhum fabricante no mundo que faça uma dobradeira mecânica adequada à norma NR12, pela complexidade técnica e porque as dobradeiras hidráulicas tomaram esse mundo, beleza? O próximo modelo construtivo é as dobradeiras hidráulicas com eixo estabilizador, com barra de torção. São máquinas que começaram a ser vistas no mercado a partir da década de 90, anos 2000, e ela traz essa vantagem da hidráulica, que é poder trocar de velocidade, ter velocidade rápida, lenta, conseguir trabalhar com as emergências, né? Você consegue pausar o movimento da máquina. São máquinas que têm um desgaste ao longo dos anos muito menor que a dobradeira mecânica e elas vieram e tomaram basicamente conta do mercado por muito tempo, tá? A característica dela é que tem um bloco hidráulico e é onde você tem um eixo estabilizador, né, uma barra de torção que estabiliza a descida em queda livre. Então ela não deixa que o avental atravesse, tá? Então é um sistema simples, eficiente, que hoje existe ainda, é bem comum de se ver, principalmente por causa do seu custo-benefício, tá? O outro modelo construtivo de dobradeira também é uma dobradeira hidráulica, porém ela é sincronizada, aonde você tem o avental, é um sistema hidráulico, onde trabalha em malha fechada, né, as válvulas proporcionais hidráulicas com o encoder do avental, aonde ele faz com que a estabilização do avental durante a queda livre seja através das válvulas proporcionais, aonde através da saída de óleo da parte de baixo do cilindro hidráulico ele passa pela válvula proporcional e em malha fechada com o encoder do avental ele verifica se pode ser mais ou menos, fazendo uma estabilização dessa máquina. A vantagem desse equipamento, que são máquinas normalmente mais rápidas, tá? Com uma estrutura mecânica muito mais simples, tá? Então são máquinas que não tem, por exemplo, o famoso limitador, né? O limitador dentro do cilindro hidráulico, que é comum das máquinas
deixa o estabilizador, tem um limitador dentro. As máquinas sincronizadas não tem limitador, né? O cilindro hidráulico da máquina sincronizada é muito mais simples, muito mais tranquilo de trabalhar. Porém, ela tem essa pegada eletrônica, que são das válvulas proporcionais do encoder do avental. A outra máquina que também está entrando cada vez mais no mercado, principalmente para chapa fina e peças pequenas, são as dobradeiras elétricas, onde você tem um servomotor e um fuso no lugar do cilindro, onde ela funciona como dois eixos, né? Dois servos, e o alinhamento do avental normalmente é feito através de guias lineares, né? Você tem os blocos e os trilhos, né, que ficam correndo para fazer a estabilização. É uma máquina que não tem nada hidráulico, é toda elétrica, porém são limitadas por causa da força, são máquinas mais fracas, você vai trabalhar até chapas aí 2 milímetros, beleza? Outro modelo que talvez junte a vantagem do hidráulico com a velocidade do elétrico são as máquinas híbridas, onde você tem o sistema elétrico com fusos para dar velocidade à máquina, e você tem a parte hidráulica para dar força. Então são máquinas que você consegue trabalhar com 135 até aí mais 170 toneladas, 200 toneladas, porém com a vantagem de ser elétrica. Então, claro, a máquina elétrica, puramente elétrica, ela é muito rápida, então você traz toda essa velocidade da máquina elétrica para a máquina híbrida, porém com a força da hidráulica. E o último modelo dos sets são as dobradeiras movimentadas através de correia. São máquinas que não são muito comuns no mercado brasileiro, no mercado europeu aparece mais, mas mesmo assim no mercado europeu não são muito comuns, que ela é um meio termo entre a elétrica e a hidráulica através da força, então são máquinas um pouco mais fortes do que as elétricas, porque ela trabalha com um sistema de roldanas bem interessante, tão rápidas quanto as elétricas, porém mais fortes que as elétricas, tá? Aí você vai ter máquinas de 3 metros com 60 toneladas, até um pouco mais, com as correias, certo? Se você me perguntar, Pedro, qual que é o melhor modelo? É uma pergunta muito difícil de responder, porque o melhor modelo para você depende do que você vai dobrar, na espessura que você vai dobrar, quantidade de peças que você vai trabalhar em ciclo, são peças repetitivas, cada peça é uma peça diferente, e também os tipos, peça que é fechamento de caixa, peça de aba longa, como é o modelo de peça, certo? Então essa análise do que você precisa dobrar é o que vai definir qual que é o modelo melhor de dobradeira para você. Caso você esteja buscando uma máquina e esteja em dúvida em qual modelo melhor vai te atender, você pode entrar em contato com a Brafman, nós vamos fazer uma conversa bem bacana para você, para a gente achar a melhor solução para a sua demanda. Forte abraço e até a próxima!